Olá, eu sou o Kyo Tachibana. Hoje eu vou mostrar para vocês como a arte marcial japonesa, mas a cultura japonesa, mudou a vida de crianças, adolescentes e jovens na comunidade Vila Aliança, uma das comunidades mais perigosas do Rio de Janeiro. O projeto Pequenos Samurais, juntamente com a ONG Caixa de Surpresa, realizamos um projeto onde mudou todo o entorno da comunidade. Eu, com a minha experiência no Karatê, estilo Shotokan, e no Kenjutsu, criei um método de ensino onde eu substituí a Shinai pela espada de espuma e pude levar cultura, honra e valores para uma das comunidades mais perigosas do Rio de Janeiro. Nesse vídeo, nós vamos ver relatos dos meus alunos de como eles estão hoje, 10 anos depois da realização do meu projeto. Vem comigo! Meu nome é Lucas Rodrigues Correia, eu tenho 22 anos. Atualmente eu sou autônomo, trabalho com confeitaria. Eu tinha por volta de 10 a 12 anos. Eu era um garoto da comunidade Vila Aliança, Rio de Janeiro. Eu passava bastante parte do meu tempo procurando alguma coisa para fazer. E o Kenjutsu ele foi um ótimo complemento para o meu tempo. E as 2 horas que eu passava treinando Kenjutsu era o grande ápice do meu dia. Eram realmente os dias que eu mais esperava na semana. Então, me chamo José Ferreira Moura, tenho 22 anos. Atualmente sou recepcionista de lacre do supermercado de Guanabara, mas também tenho a profissão de jardineiro, formada pelo Senac, em Bangu. 13 para 14 anos foi o contato que eu tive com o Kenjutsu. Mas o que me motivou foi a diferença, como é usar uma espada. Eu nunca tive esse contato, também baseado em filmes, também tive uma curiosidade de conhecer. E foi aonde eu tive o contato com o projeto através de um amigo meu que me chamou para ir conhecer um projeto diferenciado na região, que eu na verdade eu nunca tinha visto um projeto desse, então foi isso que me motivou a participar, a estar incluído nesse grupo, que foi algo realmente fantástico, uma experiência fantástica. Meu nome é Gabriel Fernando Diogo da Silva, eu tenho 24 anos e atualmente eu sou estudante. Bom, na verdade agora eu estou no primeiro ano do curso de música, que é a minha paixão, mas até pouco tempo atrás eu estudei letras e estudei relações internacionais em boas faculdades aqui no Rio de Janeiro. Licenciatura português e inglês. Eu tinha entre 13 e 14 anos, mais ou menos, na cidade. Bom, eu tinha amigos da escola e a gente frequentava o mesmo lugar e etc. E aí um dia me falaram, pô, tá tendo um negócio maneirão lá no Caixa de Surpresa. O que é? Um negócio de espada. E a gente gostava muito de cultura japonesa, a gente gostava muito de anime. E aí um dia me levaram lá, eu conheci o Sensei Kyo, o pessoal, meus amigos já estavam inteirados no projeto e acho que no primeiro dia eu já fiz. Meu nome é Christopher William Jesus Santos, tenho 21 anos. No momento estou estudando pela manhã de análise e desenvolvimento de sistemas e estou trabalhando à noite no Burger King. 12 anos. Você tinha 12 anos de idade. E o que te levou a praticar essa arte marcial tão exótica? No início era por curiosidade mesmo, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre o Kenjutsu. E basicamente, quando eu frequentava outros lugares, não apresentava o nível de disciplina, entre outras coisas, que me chamou bastante atenção. Sou Wanderson dos Santos Silva, tenho 27 anos, sou vendedor de peças da concessionária Toyota. Comecei entre 17 e 18 anos. Tanto na disciplina como no método de ensino, O autocontrole. Super apoiava. Minha mãe então, era que mais dava força, suporte para permanecer e adquirir mais conhecimento e doutrina sobre essa tal arte. A primeira coisa que eu aprendi foi vendo na prática a resiliência para encarar algumas situações. Quando eu disse resiliência, foi porque eu fui obrigado a ter resiliência no Kenjutsu e era uma coisa que sempre me faltou. Resiliência, disciplina. Um jovem da comunidade raramente tem isso. A gente não sabe o que é isso. Acima de tudo, a filosofia. O Sensei Kyo, ele ensinava golpes pra gente, ensinava a gente a manusear uma espada, porém todo final de aula era feito uma roda, a gente sentava e conversava e ele perguntava sobre a semana, fazia questão de saber como é que a gente estava na escola. Teve bastante no ensino médio, em termos de
tudo que eu aprendi em termos de disciplina, forma de comportamento, como tratar os outros, o modo que você pensar no lugar da pessoa para poder resolver as coisas. Aí também teve trabalho, também eu sigo até hoje, os ensinamentos no trabalho, também nos estudos, tentando me dedicar, fazer tudo certinho. Tudo aquilo que a gente aprendeu ali a gente carrega até hoje, né? Que é a disciplina, ali através do nosso mestre, né? Que é o nosso mentor, aquelas regras que dali a gente leva para a vida até hoje. E é algo, né, que quanto mais pessoas estiverem em contato, é algo que vai influenciar diretamente, positivamente na vida de qualquer pessoa. Serve até hoje. A fase do teu autocontrole, né? E isso é o que a gente mais precisa, porque o ser humano é um ser muito ansioso. E com a arte a gente aprende a ser calmo, esperar a hora certa, o momento certo. Ela falava bastante que eu tinha amadurecido e ganhado bastante responsabilidade depois que eu saí do Kendo. Ela até ficou triste quando tinha terminado as aulas. Que eu repeti o meu nome 3 vezes por falta. Eu tinha diversos problemas em casa. Que eu comecei a ingressar de novo nos estudos, passei finalmente de ano. Foi o ano que eu comecei a estudar Kenjutsu com Sensei Kyo. Falando de filosofia, eu aprendi grandes nomes que eu ainda não tinha ouvido falar com tanta força, como honra, integridade, verdade, responsabilidade, essas coisas. Ele era um exemplo, né? Até hoje continua sendo. Quando nós íamos para sair, não era aquele tipo de pessoa que dentro daquele projeto se mostrava ser uma coisa e fora totalmente diferente. Pelo contrário, sempre ensinava a arte do silêncio, né? Nunca rebater com sangue quente, sempre pensar 2, 3 vezes antes de você falar qualquer coisa, né? Totalmente com caráter correto, né? Um bom caráter. Mas o mais importante é um bom mestre, um sensei, alguém que fizesse valer a pena aquela arte marcial. Não é para brigar, é para aprender alguma coisa que vale a pena. O Sensei Kyo era de uma forma diferente a ponto de ir e querer saber de como era o aluno e como funcionava, como é que era em casa, como é que era a doutrina, como é que era o jeito. Então assim, é totalmente diferente de todas as artes que a gente costuma ver. E assim, o Sensei Kyo sempre foi uma referência, né? A gente contava os problemas pra ele, ajudava a gente da maneira mais bem-humorada possível. Ele tava lá presente. Ele tava lá presente pra ajudar a gente. Dentro da aula do Sensei Kyo, eu escutava sobre coisas que eu não escutava, né? Nem na escola, nem em casa. Surreal. Estudando lá, como se fosse hoje. Lá na sala, daqui a pouco eu vejo um 1,96 lá parado na janela me olhando pra ver se eu tava na sala de aula mesmo. E eu lembro que quando eu passei pra faculdade, caraca, Sensei, eu passei pra faculdade. E é letras. E é igual você fazia. Eu lembro disso, eu queria muito contar isso pra ele. Passei, eu tô aqui. E se eu tô aqui hoje, também foi por conta de toda aquela carga de ensinamentos que eu consegui agregar pro Sensei. Eles me viram, eles me perguntaram, falei, Sensei, é o meu sensei, meu professor de arte marcial. E eles, sério, mas o que ele tá fazendo aqui? Veio ver se eu tava comparecendo na escola. Então assim, eles se sentiram espantados porque nunca viram isso. Então é como se fosse uma coisa nova. Eu recordaria para todos. Que é uma coisa que totalmente segue pra vida. Sigo até hoje. É uma coisa que me marcou. É uma arte diferenciada, ao qual a gente não estamos acostumados a ver, e vai além da arte, qual não é só tão somente você empunhar uma espada, como é o que é ensinado, mas sim na doutrina, na postura. O jovem da comunidade, depois que ele sai da aula, ele não tem o que fazer. Ele vai encontrar outros jovens que estão tão perdidos quanto ele. Eu morava bem ali no meio da vizinhança. O caminho que eu fazia para ir para a escola, eu passava por pelo menos umas 4 bocas de fumo, né? Meus vizinhos, eles usavam droga. Resiliência, disciplina,
Um jovem da comunidade raramente tem isso. A gente não sabe o que é isso. Parceiro, sempre com a gente, falou? Volta pra lugar nenhum, sempre com a gente, tá? Esse foi o projeto Pequenos Samurais. Para dar continuidade agora a esse projeto, num novo projeto chamado Samurais do Futuro, eu preciso da sua ajuda. Pense em fazer uma doação no Apoia-se. Seja membro, doe mensalmente para a nossa causa. Nesse momento tão difícil de pandemia, os recursos estão escassos e até mesmo sumindo. Então, por isso, eu preciso da sua ajuda. Entre no nosso Apoia-se. Se você for estrangeiro, entre no nosso PayPal e faça a sua contribuição e também seja membro pelo PayPal. Gostou realmente do projeto? Quer levar o projeto para o seu bairro, para a sua ONG, para a sua escola, para a sua associação de moradores ou até para a sua igreja? Entre em contato conosco. Eu vou ter o prazer de montar um polo dos Samurais do Futuro aí aonde você mora. Eu sou o Kyota Shibana, obrigado a você por ter visto o vídeo até aqui e muito obrigado. Arigatou!